Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa, toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta, sem piadinha na introdução hoje, porque hoje tá complicado. Eu tava pensando isso, eu falei assim, como que o Luiz vai fazer piada hoje desse tema, né? Que bom que você já se resguardou. Às vezes é preciso se despermitir. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? Também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Aproveitando o incrível momento que o cinema brasileiro vive internacionalmente, decidimos falar sobre um dos maiores clássicos da história do nosso país, Cabra Marcado pra Morrer, de Eduardo Coutinho. O documentário que não era pra ser documentário tem um lugar especial guardado no coração dos críticos de cinema e é uma das peças-chave do cinema nacional para a compreensão da essência do nosso país. A metamorfose pela qual Cabra Marcado para Morrer passou nos mais de 20 anos entre seu início e seu resultado seria uma grande história por si só. Mas o filme é ainda mais do que isso. O que a gente achou do filme? Porque ele é uma das obras mais reverenciadas do nosso cinema. E porque o retrato que Coutinho pinta do Brasil ainda é tão impactante, mais de 40 anos depois do seu lançamento. Mas antes do episódio começar, segue o Meia Pantufa nas plataformas que você ouve. Com apenas um clique, você vai ser o primeiro a saber dos novos episódios e isso ajuda demais o podcast a continuar crescendo. E outra coisa importante demais é avaliar. Dá 5 estrelas no feed do Meia Pantufa no Spotify, curtir esse episódio no YouTube e fazer o mesmo nas outras plataformas é essencial para a distribuição do podcast. A gente tá pertinho da marca das 100 avaliações e você pode contribuir. E a gente tá também no Substack, então segue o Meia Pantufa lá pra receber conteúdo escrito, seja ele uma expansão do debate do episódio, seja algum assunto mais quente do momento ou uma crítica de filme que não chegou a virar episódio. Tá aqui hoje com a gente, concordou com alguma coisa, discordou de algo ou quer só participar? Então comenta aí, porque esses comentários não só são muito legais pra gente conversar com vocês, como eles aumentam a relevância do podcast. Chegou a hora, hoje é dia de Cabra Marcado pra Morrer, no Meia Opinião. Meia Opinião. Bom, eu gostaria de começar dizendo que os meus colegas de trabalho, pra dar uma de Silvio Santos, né? Os meus colegas de trabalho me odeiam porque sugeri que a gente faça uma gravação de 1 hora sobre um filme desse. Eu acho que eles estão querendo fazer um cortezinho, querendo que a gente que eu viralize dando um piti, tendo um ataque de pelanca aqui, talvez não era sem tempo. Vá parar lá no Ian Neves ou lá no Santinelli, sei lá, dando um ataque, porque realmente, muito obrigado a vocês por me fazer assistir esse filme, porque puta que pariu, viu? Gente, vou dar um geralzão aqui, pra quem não conhece Cabra Marcado pra Morrer. O título em inglês dele é 20 Years Later, 20 anos depois, que é um título bem adequado, inclusive, e pra comercialização internacional dele, né? Gente, o Eduardo Coutinho é um documentarista, talvez o mais famoso documentarista do Brasil, e Cabra Marcado pra Morrer é filme de 84 e ele é basicamente sobre uma produção de um filme inacabado, especulando sobre os seus integrantes, sobre sua equipe, 20 anos depois de o filme ser interrompido. Mas o filme é bem mais do que isso. Cabra Marcado pra Morrer era um projeto ficcional, baseado numa história real de um líder sindicalista chamado João Pedro, que era um líder sindicalista de camponeses, de trabalhadores do campo na Paraíba, no final dos anos 50, no começo dos anos 60, que morreu assassinado pelos latifundiários. Na verdade, ele foi assassinado por alguns soldados rasos, a mando de um latifundiário que era suplente de deputado e tudo mais. E esse cara foi assassinado porque ele dava muito problema, porque ele era um chefe de um líder sindical, não de fato porque era proibido ter sindicato na região e na época, mas como ele dava trabalho demais, ele simplesmente foi assassinado pelo latifundiário e virou um símbolo ali de luta pelos direitos do povo do campo. O grupo sindical que ele liderava tinha 7 mil integrantes, mais de 7 mil integrantes, então foi um escândalo quando ele foi assassinado. Ele virou uma liderança muito influente, um mártir, né? Um mártir da reforma agrária, como tinha a placa no túmulo dele. O túmulo dele não existe mais, a gente vai entrar nesses detalhes aí depois. E aí o Coutinho resolveu fazer um filme ficcional com um elenco, coisa bem cinema novo mesmo, né? Um elenco de não atores, uma coisa bem crua, bem brasileira, só que a produção
produção, o João Pedro foi assassinado em 62 e o filme foi produzido no começo de 63, no final de 63, no começo de 64. Então o filme estava em processo de gravação e o filme foi interrompido por conta de uma coisinha muito chata que aconteceu no Brasil chamada golpe militar, que foi pra cima do filme como se o filme fosse subversivo, comunista, roubou todas as fitas, roubou todo o equipamento, impediu a continuação do filme. Depois de anos eles conseguiram recuperar uma parte ínfima dessas filmagens, já quando a ditadura estava acabando, em 81, já no governo Figueiredo, e o Coutinho resolveu fazer uma outra análise, ao invés de continuar esse filme, porque ele não tinha mais material, o tempo tinha passado, a discussão tinha mudado de forma, ele resolveu ir atrás desses camponeses que participariam do filme dele. Então é um filme sobre o filme inacabado, é um filme sobre a história do João Pedro, mas é um filme também sobre o que mudou na vida dessas pessoas nesses 17, 18, 20 anos, entre aquelas gravações, aquela coisa curiosa que eles estavam fazendo lá na Paraíba e em Pernambuco, pro que virou a vida dessas pessoas e o que virou a família do João Pedro, inclusive, 20 anos depois, num país diferente, num contexto diferente, como estava a vida dessas pessoas ali depois. Bom, esse filme é um enorme clássico da cinematografia nacional. Qualquer crítico que você for conversar, que seja fã de filme brasileiro, vai te indicar O Cabra Marcado pra Morrer como um dos grandes filmes nacionais, e eu acho que é muito claro o porquê também, né? Lucas, apesar de você e o Gusta me odiarem por me fazer falar desse tópico aqui, querendo buscar um corte, fala um pouquinho aí sobre Cabra Marcado pra Morrer, o que você achou do filme, por que a gente tem essa relevância toda pra esse documentário, num lugar que não costuma valorizar tanto documentários, né? Assim, a gente fala muito de Ilha das Flores porque a gente assiste no ensino médio, pelo menos a gente assistia no ensino médio na nossa época, né? Mas fora o Ilha das Flores, O Cabra Marcado pra Morrer, a gente quase não fala de documentário, né? Nesse país. O que você acha desse filme? Cara, eu não sou o maior fã do gênero, né, documentário. Então, eu sou a pessoa que o tipo de documentário que eu paro pra assistir geralmente tem que ter muito a ver, assim, com um assunto que me interessa genuinamente. Assim. E Cabra Marcado pra Morrer sempre foi, né, a gente sempre vê ele como um dos grandes filmes brasileiros, dentre os clássicos, o nome do Eduardo Coutinho, sempre elogiado pela crítica. Cara, pra você ter noção, você entra no Letterboxd desse filme e todo mundo que eu conheço, que passou, que viu ele, deu 5 estrelas. Não existe uma nota menor pra ele. Então, assim, é nesse nível. E aí foi um filme que eu sempre ficava adiando um pouquinho. Minha esposa já até tinha assistido, eu ficava adiando um pouquinho pra assistir. E aí surgiu o Gusta, na verdade, que sugeriu pra gente, né? Porque acho que tá em exibição nos cinemas lá. E aí a gente fala, boa, vamos lá, vamos falar dele. Cara, e assim, não tem como você sair desse filme e você não tomar um baque. Se você mora no Brasil, se você nasceu no Brasil, cara, não tem como você, se você tem meio cérebro, não tem como você sair desse filme, assim, não tendo qualquer tipo de reflexão sobre o país que você vive, sobre impactado, sobre como é a distribuição de renda aqui, sobre como a nossa sociedade foi se formando, sobre o que aconteceu na época da ditadura. E assim, eu acho que esse filme, ele continua, ele é muito bem, falando do Eduardo Coutinho, né, falando tecnicamente do filme, eu acho que ele é muito bem editado, porque ele pega vários recortes, né, ele começa falando sobre esse filme ficcional que eles estavam produzindo, sobre a situação de lá, sobre esse filme, sobre a interrupção dele, e aí, e de repente o filme já tá todo ele focado na Elizabeth Teixeira, e ele faz isso de uma maneira muito orgânica. Ele consegue falar de todos esses assuntos, ele consegue desenhar uma linha do tempo, assim, onde você consegue entender tudo que vai acontecer, porque é muita coisa. Chegou uma hora lá que eu falei, caralho, mano, já aconteceu tanta coisa, assim, ele já entrou em tantos miúdos, assim, dessa história, e você não fica perdido. Então, ele consegue construir muito bem essa narrativa e consegue, no fim das contas, colocar a Elizabeth Teixeira como o grande nome, como a grande protagonista dessa história que ele tá contando. E assim, a gente sofreu um apagão, né, da época da ditadura pra cá, tipo, eu acho que esse filme continua sendo tão importante, não só porque ele mostra uma realidade que ainda, felizmente ele ainda é atual, não nas condições, não como era, mas assim, todos aqueles problemas basicamente ainda existem de uma maneira menor ou diferente do que na época, só que a gente vê o quão silenciadas essas pessoas eram, mais ainda, né, porque hoje em dia, cara, pô, a gente vê certas coisas aí acontecendo, mas ali a gente tá falando, o filme é lançado em 84, ele é de 64, né, quando acontece a produção do filme ficcional, tá gravando o final, né, de 63, começo de 64, né, porque o golpe é em 1º de abril de 64, e aí é ali que interrompe, né, logo no primeiro semestre de... Então, assim, eu acho que esse filme, ele continua muito importante, porque ele consegue, além dele conseguir trazer tudo amarradinho, ele traz, assim, não tem como você sair desse filme com dúvidas, assim, cara, tem fatos ali. Então, assim, não é uma coisa, porque fizeram uma narrativa, não é isso. E, assim, eu tô tendo dificuldade pra chegar no final aqui, porque eu acho que esse filme, ele é muito... É que, assim, ao mesmo tempo que a gente vê todos esses problemas hoje em dia ainda, eles foram apagados, tem gente que acha que isso não aconteceu, tem gente que não sabe desse tipo de coisa, sabe? Então, eu acho que ele escancara
cara, o que a ditadura fazia de verdade, que era silenciar essas pessoas, fingir que isso não aconteceu, ir atrás de gente inocente, porque achava que era comunista, e se fosse, pau no cu. Você sabe o que é muito bom nele, amigo, pra gente falar pros outros, pra certo tipo de pessoa? Existe uma espécie de consciência geral no Brasil, de inconsciência, né? Porque é só os bebedores de detergente que acreditam nisso. Que a ditadura só foi ruim pra uma classe média esquerda caviar, que morava no Rio e que tava envolvida em mutreta, e que só essas pessoas tinham sofrido. Existe essa lenda no nosso convívio, assim, de que, não, isso aí é só coisa de esquerdista envolvido com intelectualismo cubano, soviético e não sei o que, não sei o que. E esse filme é uma daquelas provas de que, pra variar, as pessoas mais ferradas pelo autoritarismo da ditadura não foram essas pessoas, sabe? Só que você tá falando de histórias silenciadas o tempo inteiro, né? Essas são histórias silenciadas até hoje, na verdade. Mas eu acho que esse filme é uma grande mostra de que a conversa não é bem assim, né? Eu acho que ele é um baita complemento pra quem tá chegando nessas histórias hoje, assim, ele é um baita complemento a Ainda Estou Aqui, né? Porque houve uma certa crítica do Ainda Estou Aqui por parte de certas esquerdas no Brasil sobre essa leitura muito branca, de classe média alta, mora na beira da praia, não sei o quê. Só que é também um exemplo complementar do impacto real, né, da ditadura. Cara, aqui a gente tá falando de gente pobre que tava tentando pegar um pedacinho de chão e tocar a vida, e ganhar a vida e sobreviver, cara. A gente tava tentando trabalhar ali e a ditadura vai lá e acaba com aquilo, cara. E acaba com os mínimos direitos que essas pessoas estavam tentando ter ali. Cara, é absurdo. Gosta, fala um pouquinho. Você viu que o Lucas falou que esse filme só abala quem mora no Brasil, então você não teve direito de ser abalado por esse filme, tá? Você tem que fazer um ponto de vista. Mas você entra no balaio dos outros 30 anos que você se por aqui. Eu que dei a pauta dessa vez. Não, detalhe que eu dei a pauta porque ia passar no cinema daqui, né? Um cinema Medeia, que é um cinema clássico aqui, cinema de rua ainda. E não fui. Eu assisti em casa, tipo, no YouTube. Mas enfim, acho que a gente não falou isso, mas o filme tá lá no YouTube, são 2 horinhas, tá bem acessível, isso já é uma grande vantagem, né? Porque a gente tá falando de memória, estamos falando de lembrar dessa época e desse período. Eu acho que a gente já tá, como a gente tem muitos episódios aqui no Meia Pantufa, eu acho que a gente tá começando a criar uma playlist também de filmes sobre ditadura, né? A gente já tem Marighella, a gente tem Estou Aqui, a gente tem agora Cabra Marcado pra Morrer, a gente fez também do Agente Secreto, tem o Medida Provisória também, que é uma ditadura distópica, né, do Brasil e tudo mais, mas enfim, vamos começar a se cobrar aqui pra ter cada vez mais filmes assim. Eu acho que o meu papel foi um pouco de trazer essa discussão, esse que ódio a gente vai tirar esse ódio no coração, mas enfim, depois que eu trouxe Hennick, mais uma vez, apenas filmes leves, apenas agora, daqui pra frente eu tenho carta branca. Semana que vem, trazer. Saló, Serbian Film. Isso aí daí pra frente. Mas, enfim, eu acho que teve um momento do documentário, uma sequência em que o Eduardo Coutinho tá conversando com uma pessoa que vai levar ele pra determinado lugar ali. Ele chega lá pra esse cara e fala assim, olha, eu preciso conversar com tal pessoa, você me leva lá ou você me apresenta essa pessoa? Aí ele fala, olha, eu te apresento, vem aqui, me acompanha, né? Já essa cordialidade de tipo, não, pode vir, é reportagem, né? Pode chegar aqui. Aí ele pergunta, o que é? É Globo ou SBT? É Globo ou Record? Qual é o canal, né? É, assim, a institucionalização da informação por meio da TV, né? Essa coisa de, é repórter, é uma pessoa com um microfone, com uma câmera, tem a Globo, tem a assinatura ali de uma emissora. E aí ele fala, não, é cinema, é outra coisa. Eu acho que esse foi o momento em que eu olhei pro documentário com outros olhos, sabe? Eu consegui entender o que ele estava fazendo ali e qual é o papel do Eduardo Coutinho na sociedade brasileira como um todo. Ele é do tipo de pessoa que, depois que você vai procurar entrevistas dele e tudo mais, ele fala, tipo, que nem sequer era uma profissão, né, ser documentarista. Ele não considera isso uma profissão, talvez como vocação, talvez algum outro tipo de luta que ele imagina ali na cabeça dele, né, que ele formata na cabeça dele, mas aquilo ali sequer era uma profissão pra ele. Então ele tava fazendo aquilo muito mais por esse resgate, por ter que fazer aquilo. Porque aquilo ali não dava dinheiro pra ele. Ele fala, olha, meus filmes, desde 2000 eu não tenho projeção internacional, ninguém compra meus filmes, ninguém faz nada com os meus filmes, eu não ganho dinheiro
por isso. Eu ganho dinheiro com incentivo fiscal, eu ganho dinheiro com programas, né, com captação de recursos e tudo mais. A Carol, inclusive, Carol Jordão, já falou sobre isso, né, com a gente aqui, como é difícil fazer captação de recursos para fazer um filme, um documentário, um curta, qualquer que seja o formato, né, no cinema brasileiro. Então, assim, tem toda essa proposta filosófica, assim, do Eduardo Coutinho de dar voz aos marginalizados, de chegar lá na casa das pessoas, assim, todo mundo reunido, aquelas pessoas extremamente humildes que estão sedentas por falar alguma coisa, pessoas que perderam a voz por anos e anos e anos, que só querem ver o que está acontecendo ali e serem registradas, né? Todas as filmagens, absolutamente todos os momentos ali, a comunidade está envolvida. Existem filhos e netos e parentes das pessoas, amigos, é todo um ambiente que cerca essa vontade de falar a verdade, de falar o que aconteceu, né? Então, eu acho que o Eduardo Coutinho, ele tem esse propósito, ele teve esse propósito de mostrar isso, e não é só aqui, ele tem o Babilônia 2000, ele tem o Edifício Master, e, enfim, todos esses pessoas comuns falando sobre coisas comuns, e ele também tem uma outra filosofia que é, as pessoas que contam as histórias, pode ser a pessoa mais simples possível, pode ser a pessoa mais pobre possível, se ela sabe contar a história, o meu filme vai ficar muito melhor do que uma pessoa que teve uma vida super interessante e não sabe contar a história. Então, é basicamente isso, é entender que o cinema brasileiro, ele tem as suas dificuldades, ele precisa ser posicionado politicamente, ele precisa disso, porque ele nasce de um posicionamento político, ele nasce de você precisar levantar recursos de um ambiente completamente repressivo, né? De um ambiente de onde não é possível fazer cinema. Então, para isso, o cinema brasileiro precisa se posicionar, precisa sim ter isso. E de onde vem esse posicionamento? Dos mais pobres, dos mais atingidos, das pessoas vulneráveis e de quem sofreu na pele tudo isso. Pessoas que foram mortas porque estavam envolvidas num sindicato e porque estavam envolvidos num filme que estava sendo financiado por um sindicato. E assim, um filme completamente simples, um filme completamente com os recursos que eles tinham ali, né? A casa, tem uma cena ali que eles ficam remontando ali os vários takes que fizeram, tipo, eles quebrando um jarro de barro, né? Um cara saindo da casa de cavalo e quebrando um jarro de barro. Nossa, eu falo assim, quebra gente, 5 vezes. tanto que deve ter sido caro pra eles ter bancado esse monte de take, assim, porque, e tudo pelo cinema, tudo pelo perfeccionismo, pela vontade de fazer um bom filme, né? Você vê que nas imagens que são mostradas ali, o filme tava bom, tava, tipo, eram takes bonitos, bem enquadrados, bem ensaiados, né? Com as dublagens muito bem feitas. Era um filme que, se tivesse ficado pronto, seria um bom filme. Então, óbvio que a gente tem essa história importantíssima por trás desse documentário, mas se o filme tivesse ficado pronto, ia ficar um filme bom, um filme brasileiro que retrata uma realidade que é, né, a realidade de fato. Eu, apesar de ter ficado triste, porque a gente sempre fica triste quando a gente retoma esse tema, né, esse tema da memória, da ditadura, ao mesmo tempo eu fico feliz de saber que esse filme ressoa, né, de que esse filme é uma força e acaba sendo meio que um manifesto do cinema brasileiro. Ele é uma forma da gente, sabe, você assiste um filme do Kleber Mendonça Filho, você não consegue desvincular o que é o cinema do Kleber Mendonça Filho com o Cabra Marcado pra Morrer, sabe? A forma com que ele retrata o personagem do Wagner Moura no Agente Secreto é uma forma extremamente Cabra Marcado pra Morrer. O Wagner Moura é o agente secreto que está fadado a morrer, sabe? É uma coisa que reassistir esse documentário, assim, né, e tomar as notas, não só históricas, mas também do cinema, é você entender que tá tudo ligado, que essas pessoas que estão fazendo cinema no Brasil, elas sabem muito bem as histórias que elas precisam contar, porque se elas não forem contadas, quem é que vai contar? A gente vai esperar realmente aprender os equipamentos subversivos como megafone, rolo de câmera e câmera Kodak, Uau. E as metralhadoras? Cadê as metralhadoras? Exato. Tirando tudo isso, né, eu acho que assim, o Eduardo Coutinho, ele ajuda pela voz das outras pessoas. Eu acho que assim, a parte do Eduardo Coutinho que tem um impacto mais documental, assim, mais vou explicar pra vocês o que acontece, é a introdução, porque é uma introdução necessária, ali uns 10 minutinhos pra contar de onde vem aquele povo, porque senão ia ficar muito perdido. Eu acho que a gente ia ficar meio assim, ouvindo áudio no 2x, tipo, em
alguns depoimentos, eu tava assim, gente, quem não for nativo não vai precisar de legenda. Não tem como... Não tem como entender ninguém aqui, não. É aquela coisa meio acelerada, as pessoas muito sedentas pra contar a história, então fundamental que tivesse aquela explicação dele. E depois, ele participa muito mais nas conversas e extrai o que o povo tem a dizer do que fica influenciando no documentário, né? É uma visão até natural ali do documental, né? E é isso, gente. Eu acho assim, de nada, tá? Ninguém me agradeceu, fica falando, porque era pra eu ficar puto, mas assim, de nada. Eu acho que um grande episódio do Meia Pantufa nasce aqui porque é realmente importante, sabe? É um documentário... A gente ainda vai falar sobre São Paulo, São Paulo S.A., né? Uhum. O Luiz quase derrubou minha pauta de novo pra substituir por São Paulo S.A., mas a gente ainda vai falar também. A gente realmente... O filme é alegrecíssimo também. Muito pra cima também, ótimo. Mas a gente tem que começar a se cobrar, assim, a ter esse hábito de realmente revisitar esses filmes importantes, os filmes brasileiros, né, que moldam um pouco do que é a estrutura de cinema brasileiro. Pra quem for assistir Cabra Marcado pra Morrer, vai ficar com muita curiosidade sobre a família da Elizabeth Teixeira. E o último filme do Coutinho é sobre essa família. O Coutinho morre em 14 e o filme chamado A Família de Elizabeth Teixeira sai em 14, no ano da morte dele, em que ele faz um geral de onde estão essas pessoas, os que estão vivos e como a vida deles seguiu a partir dali. Também tá no YouTube. Então, por que é óbvio que a gente fica brincando, que eu falo assim que os meus amigos me odeiam por ter sugerido esse filme, porque é muito emputecedor que a gente seja um nicho, sabe? Que assim, que esse filme não esteja passando no Cinemark com milhões de pessoas lá pra entender um pouquinho mais do que é o país, do que é esse país e do que é essa coisa que essa galera vangloria, particularmente aqui onde a gente tá, né, Lucas? Assim, primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que falar do Coutinho cineasta antes de falar sobre o assunto real, porque a gente sempre enfrenta esse dilema aqui, particularmente quando a gente tá falando sobre ditadura, de dizer que cinema tem que ter moral, tem que ter uma boa moral, um filme tem que ser alinhado ideologicamente com o que você pensa pra você achar ele bom ou não. A gente sempre briga aqui com relação a isso, briga, né, forma de dizer, mas a gente sempre fala muito, pra quem tá chegando aqui só agora, pra quem tá ouvindo só por conta desse episódio, a gente sempre fala muito sobre, tem muito filme de direita bom, tem muito filme de esquerda ruim, sabe? O Clint Eastwood é cheio de filme de direita e ele tem filmes de direita muito bons. Então, não é bem isso. Só que o caso aqui é documentário, né? Então, quando a gente fala em documentário, aí a gente já tem um alinhamento que precisa ser melhor feito, porque o documentário, ele tá querendo eliminar o viés ficcional da coisa, né? Ele tá querendo fazer um retrato cru dos seus retratados. Então, aqui é muito importante a gente falar sobre moral e memória. E por isso que eu falo que os meninos me odeiam, porque assim, aqui não dá pra gente fazer um desvio, fazer uma gracinha. Aqui a gente tem que falar sobre a moral do filme, a moral de seus personagens e a moral de todo mundo que tá envolvido ali. E aí é muito mais emputecedor, porque aqui a gente tem um retrato sobre o que a ditadura faz de verdade, fez com as pessoas, eliminando o fator tortura, que ele é muito por cima, assim, né? Você só tem uma menção lá do Virgílio, que foi torturado, mas assim, não é o foco. Acontece muito de se focar em tortura e nos métodos de tortura e tal, mas a tortura do autoritarismo da ditadura militar, ela tem diferentes formas, diferentes vieses, não é só a tortura física, mas é o que... como eles destroem qualquer projeto de país, assim, é uma coisa aterradora o que a gente vê aqui. E o filme, lembrando que o filme é feito ainda dentro da ditadura, então o filme tem certos acenos que certamente não seriam feitos, sei lá, 10 anos depois. O filme acena muito ao Figueiredo, isso deve ter sido obrigatório, assim, o governo deve ter obrigado diversos envolvidos a ficar puxando o saco do Figueiredo, porque o Figueiredo, obrigado ao Figueiredo, que tá permitindo que eu me reconecte com a minha cabeça, foda-se o Figueiredo. Mas enfim, a gente tem que fazer esse retrato de leitura do tempo, né? A gente tava dentro do governo Figueiredo ainda, a anistia não tinha sido vista ainda pelas contradições que ela apresentava, né? Ela ainda era uma coisa do tipo, olha, podemos voltar pra casa, não há mais perseguição política, e não o que a gente sabe que é hoje, que é pra perdoar milico torturador, pra evitar que milico torturador seja processado. Mas enfim, falando do Coutinho cineasta, eu acho que
eu nunca vi um filme tão fluido no seu contar de histórias, porque ele conta 3 histórias diferentes, mais ou menos. Ele fala sobre o João Pedro, ele fala sobre o Cabra Marcado pra Morrer e ele fala sobre a família da Elizabeth. E aqui falando do Coutinho, diretor, porque é tão envolvente, você fica tão interessado e flui tão facilmente, você não tem muito aquela separação, assim, você tem os 3 trancos do filme, os 3 pedaços do filme, você entende aquela história como um todo e muito disso é por conta de quão bom contador ele é. É raro você ver um documentário que você não consegue separar esses blocos, porque o diretor é muito inteligente em te mostrar como esses 3 blocos são vinculados. E nesse quesito, eu acho muito legal que ele esteja ainda envolvido no viés do Figueiredo e da ditadura, porque o filme mostra a ditadura, assim como o Gusto falou do Agente Secreto, a ditadura ela é um fantasma sobre o filme, sabe? Não é um filme sobre milicos, sobre tortura, sobre cadeia. Ele é um filme sobre essa ditadura espectral que fica pairando sobre a vida dessas pessoas e ferrando essas pessoas diretamente ao recolher material, entre aspas, subversivo, e ferrando indiretamente, porque o filme começa antes da ditadura. O João Pedro é assassinado no governo João Goulart, 62. Ou seja, você já tem uma ideia do filme de que o autoritarismo brasileiro não nasceu em 64. Você tá falando de uma região do Brasil profundamente autoritária, profundamente violenta, particularmente quando a gente fala de latifúndio, de dono de terra em determinados quinhões do país, o chamado de terra sem lei, né? O cara é assassinado por um suplente de deputado e tá tudo bem, tá tudo certo, e o cara, ninguém vai preso, sabe? Então você fala sobre esse autoritarismo geral, sobre essa história do autoritarismo do Brasil. Isso é perpassado pela ditadura, que se aproveita desses posicionamentos, se aproveita dessas pessoas, dessa mentalidade autoritária do país pra se estabelecer com muita facilidade, pra ferrar os outros com muita facilidade, pra destruir vidas com muita facilidade, pra mentir com muita facilidade. E você tem também esse viés da ditadura boazinha, o Figueiredo é o bonzinho, obrigado ao Figueiredo, esse é o general do bem, esse é o general que está levando a gente para o fim do militarismo, obrigado, você é lindo. Então você também tem essa ditadura de negociata, sabe? Você vê as diferentes ditaduras no filme do Coutinho, e isso é muito por conta de como o filme é editado, por conta do fluxo do filme. Você vê a ditadura negociata, você vê a ditadura torturadora, você vê o autoritarismo que levou a ditadura sem que ele esteja falando dessas pessoas, sabe? É um tiozinho que menciona o Castelo Branco, ninguém fala o nome do Médici, ninguém, sabe? Paira sobre o filme, a ditadura é essa presença que paira sobre o filme, e pra mim ela se vende muito como um resultado de um autoritarismo nacional, sabe? De um comportamento autoritário que vira uma ditadura militar e que se aproveita disso pra firmar a mão em cima de coisas que eles já queriam fazer. Não precisaríamos de uma ditadura militar no país inteiro pra esmagar um sindicato que busca reforma agrária. Não seria necessário. Mas a ditadura dá margem pra isso. A falta de regras, a falta de justiça dá margem pra que eles sejam esmagados do jeito que a ditadura bem entender. O serviço deles só fica facilitado, mas aquele autoritarismo, aquele ódio de classe, aquele ódio ao pobre, ele já tá lá. Aquele ódio ao pobre tava lá antes da ditadura, aquele ódio ao pobre continua aqui hoje. Então por isso que é emputecedor, porque a gente vai entrar, sabe, em tópicos políticos mesmo que são inacreditáveis, assim. É inacreditável que o Brasil não tenha passado por uma reforma agrária em 2026. Reforma agrária não é coisa de país comunista, gente. Os Estados Unidos fizeram reforma agrária no século XIX. O Japão fez reforma agrária. Reforma agrária é uma coisa básica de sustento de um país, de equilíbrio de um país. E assim, a gente tem esses problemas. O nome já diz reforma, né? Então a gente já parte do princípio que já não é uma coisa muito de esquerda. Claro, então assim, a gente tem esses problemas, assim, que são, pra quem conhece um pouco de Brasil, o filme é muito emputecedor, porque é aquela... Gente, já faz mais de 40 anos que esse filme saiu, e eles estavam fazendo uma leitura das coisas melhorando, e aí você pensa, cara, nós, daqui a pouco... Mas será? Sério, daqui a pouco a ditadura vai fazer o quê? 70 anos, e pouco muda, porque esse autoritarismo e o esconder, e o mentir, ele ainda faz parte do nosso tecido social completamente, e a invisibilização dessas pessoas. Ele ainda termina ali com chave de ouro, falando, olha, a cidade onde a Elizabeth mora agora, ela vai acabar, sabe? A gente vai fazer uma barragem, vai inundar tudo aqui, e ainda tem esse asterisco
risco, né, de olha, tem gente que continua sendo fodida, a gente tá no governo Figueiredo e o governo não tá pagando as pessoas o justo pela casa que elas vão perder, as pessoas vão ter que migrar, estão sendo forçadas a abandonar uma cidade, porque a cidade vai ser inundada, porque o progresso não pode parar, e essa galera não tá recebendo uma compensação financeira digna, vai perder tudo, vai perder raiz, perder casa, perder identidade, e isso é uma nota de rodapé no filme do Coutinho, porque o filme do Coutinho é sobre outra coisa, mas é também essencial na leitura do que é essa pobreza no Brasil sendo confrontada com o autoritarismo. A ditadura não tava afim só de perseguir intelectual de esquerda da USP, não, a ditadura tava afim de perseguir pobre, de perseguir, sabe, líder sindical, de perseguir qualquer pessoa que buscasse ascensão social, que buscasse dignidade, buscasse, sabe, moradia, um pedaço de chão pra morar e pra pros filhos poderem ter planta pra vender na feira. A ditadura queria ferrar isso, a gente vive nesse mundo, sabe? E a gente vive nessa mentalidade também, a gente que tá aqui em Goiás, a gente vê muito isso, a gente sabe muito bem como é que os latifundiários pensam sobre reforma agrária, como é que os latifundiários pensam sobre terra improdutiva, sobre o que tem que ser feito no país. É gente que ganha dinheiro às custas do governo o tempo inteiro, mas quando você é rico, ganhar dinheiro às custas do governo é chique, quando você é pobre é vergonhoso. Então assim, o que a gente tem de plano de financiamento governamental, de perdão de dívida, gente, é só jogar no Google aí, a todo ano o governo federal tá perdoando dívida de bilionário da terra, sabe? Todo ano. Então assim, a gente, eu entrei no buraco, na toca do coelho da Alice aqui, e é por isso que eu tô falando que vocês me odeiam, porque vocês sabiam que isso ia acontecer, gente. Sabia, muito mas deixa foda, eu te... assim, muito foda. Mas é inevitável, às vezes tem que acontecer. Tem que acontecer, mas deixa eu te falar uma coisa que eu achei que até endossa assim que você falou, que é essa questão das várias ditaduras. Isso é uma coisa interessante que eu não tinha pensado dessa forma, mas eu tinha pensado algo nesse sentido quando o filme tava acabando, que é quando a Elizabeth, a equipe toda já tá dentro da van pra ir embora, e a Elizabeth começa um discurso sindical, de fato. Nossa, aquilo ali pra sim. mim foi incrível, porque é como se ela tivesse que também atuar pra poder se manter naquele retorno dela. Porque, poxa, ela tinha acabado de voltar depois de 17 anos, ela tava sem os filhos, ela queria ver um por um o maior... Gente, eu chorei a hora que ela falou que o maior sonho da vida dela era reunir com os filhos dela, porque, tipo assim, que mãe que não tem esse sonho, sabe? Tipo, e ela foi privada por 17 anos de fazer isso, é muito triste, e assim, quando ela volta com essa sensação de que, poxa, eu tenho um sonho, eu quero encontrar meus filhos. Essa equipe de reportagem, muito possivelmente, é uma possibilidade, é mais uma forma de eu conseguir realizar esse sonho, e eu não posso também ser muito incisiva, eu vou falar o que eu faço aqui, porque todo mundo já me conhece, ela usa isso, eu já retomei o contato com todo mundo, então as coisas estão se abrindo, as coisas estão mais fáceis, eu já falei com fulano, eu já fui na terra de ciclano, eu já consegui retomar a minha vida, mas ao mesmo tempo, de que forma? Eu sou uma professora, eu faço uma coisinha outra ali no sindicato, ela nunca se abre tanto pra luta enquanto ela tá sendo filmada, é muito mais emotivo, é muito mais resguardado do que político, né? E aí quando a equipe tá dentro da van pra ir embora, né, que é aquele famoso tchau do interior, que é, então tá, então vamos indo. Que Que não vai embora, Não, né? Vai embora, mas não vai. Não, mas acabamos de passar um café. Vamos só tomar um café, Você depois desculpa vai. qualquer coisa aí. Desculpa qualquer coisa, foi a cereja do bolo. Mas teve isso, quando eles vão embora, aí ela começa. E isso não pode continuar. Ela fala, vocês não deixem isso acontecer. Porque enquanto tiver isso no mundo, o mundo é podre, o mundo vai ser... Enfim, ela faz o discurso dela, e aí eu senti que era aquele medo indo embora um pouco. E ela podendo finalmente falar, sabe? Porque realmente tem esses elogios. Ai, que o novo presidente, essa nova abertura, que coisa boa. Mas eu conheço o Figueiredo, mas será que ele me conhece? Sabe aquela coisa? Manda um abraço pra Getúlio Vargas. Você conhece? O que você conhece de Getúlio Vargas? Será que Getúlio Vargas me conhece? É uma vibe meio tipo assim, cara, você tá vendo a história desse povo, sabe? Você tá entendendo onde que tá esse buraco, sabe? Você deu uma olhada nas imagens daquele sindicato, vocês entendem o que é um sindicato? Que um sindicato é uma resistência completa de tudo que tem de podre do sistema, sabe? Não tem nada naquele sindicato onde ela tá. Ela, no mínimo, ela conversa com as pessoas, ela entende as dores das pessoas, dos trabalhadores que estão morrendo lá no sol quente, porque ele é uma região... Lembrando, tem uma pessoa, um dos 7.000 sindicalizados que não eram sindicalizados, que foi expulso de um latifúndio porque o filho dele chupou um pedaço de cana. Então, assim, é isso. É esse país que a gente tá vendo, sabe? E essas pessoas não têm direito a nada. Essas pessoas é que tem que ser massacradas. Não pode ter sindicato, tem que ir preso, tem que ser assassinado.
alienado, você é uma pessoa que... Uma criança não pode chupar um pedaço de cana, que a pessoa perde tudo. Não perde o trabalho, porque quando a gente fala de campo, a gente não tá falando que a pessoa perdeu o trabalho. A pessoa perdeu o trabalho, a pessoa perdeu casa, a pessoa perdeu estrutura familiar, a pessoa perdeu tudo. A pessoa tem que migrar com uma família de sei lá quantas pessoas, porque uma criança comeu um doce. É isso, assim, é desse país que a gente tá falando. E é esse país que a ditadura ajudou a esmagar, que a ditadura ajudou a quebrar no meio. A gente tá falando da Elizabeth, a líder sindical perigosíssima, vinculada aos cubanos. A mulher tava com 70 anos, morando escondida no cu do mundo no Rio Grande do Norte, lavando louça pra poder pagar as contas em casa, alfabetizando criança. Esse é o mal do Brasil? É isso que vai acabar com o país? É isso que vai acabar com a economia do país? Sabe, vai se fuder, sério. Então, assim, é um grande de um retrato do que... Quem são os inimigos da ditadura? Olha quem são os inimigos da ditadura. É um cara que queria que todo mundo tivesse o seu pedaço de chão. É uma mulher que educa, alfabetiza, uma mulher que tem segundo ano do primário, que alfabetiza as crianças da vizinhança por uns trocados, porque ela tem um ideal. Esses são os inimigos do Brasil. Então, parabéns você que apoia a ditadura, parabéns você de extrema direita aí, que queria que acampou em quartel, parabéns, olha quem são seus inimigos. É muito legal. Cara, é muito louco, porque no caso da Elizabeth mesmo, a gente tá falando de uma mulher que teve que tomar um chá de sumiço nos anos 60, assim, que não conseguia, ela não conseguia ter contato com ninguém, cara. A gente tá falando de uma época que não era fácil você dar um telefonema, você ver uma pessoa e ela fica, sei lá, 20 E assim, anos vale lembrar filhos, também, né, que ela não era a fudida das fudidas, né? O pai dela tem uma fábrica, o pai dela é um pequeno fazendeiro, sabe? Então, assim, quando a coisa, o calo apertava pra ela, ela ainda tinha pra onde correr, assim, né? Você vai comparar a história de certas pessoas ali com a história do João Pedro e da Elizabeth, eles ainda tinham um pouco mais do que hoje a gente convencionou chamar de rede de apoio, né? Eles ainda tinham isso. Imagina quem não tinha, os outros 7 mil sindicalizados que não tinham um pau pra bater num gato e que foram amassados pela ditadura lá do Rio de Janeiro. Você tá falando de um monte de gente, 7 mil sindicalizados que não tinham nem o sindicato, que não tinham onde cair morto e que foram as pessoas que a ditadura esmagou, sabe? Que a ditadura amassou, eram esses os inimigos do país, eram esses que iam acabar com o país. Sério, então o filme é muito importante pra você ver realmente o que essa galera tá acabando, tá esmagando, né? É, cara, e assim, fica escancarado, assim, no documentário, que eram pessoas que só estavam atrás dos seus direitos ali, estavam se sindicalizando pra tentar ter um mínimo de condição de sobrevivência ali, né? Pra poder trabalhar naquelas terras ali. E aí chega a ditadura, porque eles formam esse movimento, porque chega 2 repórteres lá pra mostrar, pra gravar e mostrar a real condição que tá acontecendo ali com eles. Ah, não, cadê as metralhadoras? Cadê os barbudos cubanos que vieram aqui, os comunistas? Cara, é de um nível, assim, de um mau caratismo, pra falar o mínimo, né, cara, que é enlouquecedor, assim, de você ver, gente, bater na sua porta, de repente você mora lá no meio do nada na fazenda, tá lá dando a vida, trabalhando de cedo até de noite, pra bater um militar na sua porta e falar, cadê as metralhadoras? Cadê os cubanos comunistas? A pessoa que não sabia nem o que era isso. Cara, é loucura. E tem um senhor lá que ele foi torturado fisicamente também, né? Tem Virgílio. Um lá que é levado, que Sou ele conta fã a do história e ele Virgílio, fala... o óculos Virgílio. escuro, falando Óculos palavrão escuro. dele. Cara, mas assim, Virgílio, grande Virgílio. Mas chegou uma hora que ele fala, cara, era melhor ter dado um tiro na minha testa logo, do que ter feito o que fizeram comigo, cara. A ditadura prendeu ele, a ditadura roubou o carro dele. Cara, a ditadura cara, o cara tinha roubou um Jeep, Jeep roubou o velho, carro. anos A única 50, coisa que o cara fudido, sabe? Mano, nossa, não tem como não ficar com isso, cara. Tem até também meio que uma tentativa de olhar pro outro lado, que é um capanga, né? Tem uma entrevista com um capanga que tá super tenso de falar o que é que ele fazia, né? Lá o dono de um barzinho lá. Não, amigo, não é capanga, não. Como é que é o nome é o cara que interpretou o João Pedro. Ele não queria ser vinculado à revolução. Ele tem medo, Então, cara. assim, ele não queria falar, ele não queria passar a imagem de que ele era a favor do João Pedro, tantos anos depois, Cara, mas sabe? pois é, ele é um bom exemplo também, de você ver que a gente teve gente que foi torturada, a gente teve gente que, igual a Elizabeth, que teve que se esconder e abandonar a família, a gente teve gente que ficou sem nada, que foi levaram tudo que a pessoa tinha, o único carro que a pessoa tinha. A gente tá falando desse senhor que ele tinha medo de ser vinculado a tudo isso, cara. Ele participou do filme na época, ele participou do movimento e depois de ver tudo que tava acontecendo ao redor dele, ele não queria nem falar sobre aquilo ali com o Coutinho, cara. Meu amigo, aquele ali é um goiano típico. É aquele ali. O cara foi expulso de engenho, o cara é um fudido, não tem onde cair morto, e ele fica defendendo o patrão. Ele é típico. Ah, não, isso aqui não, isso aí tá errado. O patrão não sei o quê, não, isso aí eu não sou a favor de revolução nenhuma, não, eu não quero ser
vinculado à revolução nenhuma, não. E assim, também um perfil, eu acho que o que é muito legal no Coutinho é que ele faz, já que a gente falou da fluidez do filme, ele é muito capaz de construir as facetas desse Brasil, desse quinhão de Brasil que é muito pobre, que é muito trabalhador, muito sofrido, que tem dificuldade de se organizar politicamente, porque quando se organiza politicamente, toma tiro na cabeça, né? E ele é muito capaz de desenhar somente com os personagens do filme dele, ele é capaz de desenhar os diferentes Brasis que existem ali, as diferentes concepções de mundo que existem. É lógico que você tem um monte de gente ali que acha que a pobreza é parte da vida, que acha que a pobreza é parte do plano de Deus, porque a gente tem que aguentar as agruras, porque quando a gente morrer a gente vai pro céu, não sei o quê. Muita gente pensa assim hoje ainda também. E você tem muita gente que é trabalhadora que detesta o sindicalista, que detesta os revolucionários, porque compra discurso de patrão. Porque compra discurso de patrão. O patrão fica falando, ó, faz sindicato não, sindicato é ruim, sindicato vai te ferrar, sindicato vai não sei o quê. Tem um monte de gente que odeia sindicato, gente. E assim, existem muitas complexidades quando a gente vai falar de sindicato no Brasil hoje em dia. Existe muito problema, o mercado de trabalho mudou demais, existe muito sindicato pelego, existe muita sindicato pelego, pra quem não sabe. Corrompeu, assim. Não, sindicato pelego, pra quem não sabe, é sindicato que faz o serviço do patrão pelo patrão, sabe? Que é mancomunado com o patrão. Uma coisa na área da saúde que aconteceu. Tem um sindicato aqui que era, tipo, só foram renegociar o salário ali para as atendentes e para as enfermeiras do plano de saúde, que trabalhavam fixo ali pro plano. E aí eles conseguiram reduzir o que elas já tinham de auxílio de cartão alimentação, e o sindicato liberou isso daí. Foram descobrir quem era o sindicato, era uma senhora que não tinha o endereço na casa dela, entrou em contato com ela mesma organizou uma grana ali e fechou esse acordo e pronto. Então assim, não existia um sindicato, existia só no papel esse sindicato. Então assim, nós temos muitos problemas no Brasil, especialmente depois do governo Temer, nós temos muitos problemas no Brasil com o sindicato. O governo Temer ferrou o financiamento dos sindicatos de propósito, porque tirou a obrigatoriedade de pagamento dos sindicatos. Eu tenho um monte de colega de trabalho que chega maio, eles ficam desesperados pra impedir o sindicato de ganhar R$50. Na hora de o sindicato aumentar o piso, aí o professor gosta, mas na hora de pagar R$50 num mês, R$50 num ano pra um sindicato, aí o pessoal fica desesperado. Vou pagar dinheiro pra sindicato por nenhuma. Mas vai ficar financiando filme de comunista. Então assim, tem essa mentalidade, gente, que ela é muito complexa e ela é parte é completamente parte desse Brasil que a gente vive, gente. É muito do pobre de direita, que o sindicato não presta pra nada, porque a gente tem uma impressão negativa do sindicato, porque a gente tem muito sindicato pelego, porque mesmo com o sindicato a vida do trabalhador é muito difícil. Então assim, eu não quero nem entrar num caminho de defesa absoluta dos sindicatos, porque o sindicato em si no Brasil, ele passa por problemas, particularmente nos últimos 10 anos, que o financiamento deu uma sumida e tal. Mas gente, se patrão odeia tanto organização política de funcionário, é porque funciona, isso é óbvio. Pra mim, assim, você conhece alguma coisa que o Jeff Bezos odeie mais do que sindicato? A campanha que a Amazon faz contra sindicato, odeia sindicalizado, vê uma pessoa fingindo que tá sindicalizando, supondo que tá sindicalizando, já demite. Então, assim, se patrão não gosta, é porque é bom. É assim que funciona. Tem que ser ruim pra patrão e bom pra funcionário. Só que aí você tem essa construção ali do Coutinho mostrando quais são os mecanismos que são utilizados para destruir a organização política dos mais pobres. E aí, aqui a gente vai marxizar de tudo, assim. Se os caras se organizarem, tinha 7 mil camponeses nessa liga que não era um sindicato. 7 mil, assim, na região ali da Paraíba. No Brasil dos anos 60, um Brasil que tava em puro fervor político ali. Teve renúncia de presidente, tem João Goulart, tem ditadura se desenhando, tem marcha com Deus pela liberdade, não sei o quê. Então, assim, o Coutinho faz um excelente retrato. E por que crítico gosta tanto? Já respondendo uma pergunta da introdução. E por que a gente tá falando aqui? A gente, de novo, tá falando em metalinguagem, né, gente? A gente tá falando também sobre cinema, sobre o papel do cinema nisso. Porque o filme também é muito bom, porque ele também tá falando sobre cinema, sobre a construção de um filme, sobre impedir fazer um filme. Então, o filme também tem esse retrato do cinema como mecanismo de memória. E aqui ele casa muito
muito com Agente Secreto e com Ainda Estou Aqui pra falar de exemplos recentes. É também sobre memória. O cinema tem esse papel, quando ele tá falando de assuntos reais, ele tem esse papel de memória. Esse filme traz à baila, como o Agente Secreto trouxe, como Ainda Estou Aqui, pra um grupo de pessoas que está convenientemente fingindo que a ditadura não foi tão ruim assim, o retorno da memória. Falar, ó, foi uma bosta, meu amigo. Olha, teve perseguição, teve injustiça. A perseguição não é só governamental, a perseguição também é privada. A perseguição foi no Leblon, mas a perseguição foi no interior da Paraíba. A perseguição foi de destruir casa de pau a pique dos outros. Também tem a ver com impedir a organização política e sindical. Também tem a ver com defender latifundiário. Também tem a ver com defender mega empresário. É assim, a gente consegue, vendo esses filmes todos mais ou menos nessa mesma época, nesse mesmo ambiente, construir esse tecido do porquê que a ditadura existiu e do porquê que ela tá voltando nesse momento, assim. Porquê que esse autoritarismo de extrema-direita tá voltando nesse momento. Porque você tem muita gente sentindo que tá perdendo controle. E aí, se a gente for entrar em política contemporânea aqui, fudeu, porque a gente vai ficar falando muito tempo. Mas aí você tem esse desenho de um país em que qualquer organização política de pobre é comunismo e tem que ser esmagada. Então, assim, a gente não tá falando de revolução, gente. Olha aí, o Eduardo Coutinho era o revolucionário segundo a ditadura. Era o cara que tinha metralhadora no interior da Paraíba pra organizar camponeses pra assassinar os patrões. Tinha alguma coisa disso? Tinha? Era isso? Era esse o objetivo? Então, assim, você mentir, você esconder, você inventar, você forjar, você enganar pra poder ganhar uma briga política, pra poder concentrar renda, concentrar dinheiro, concentrar poder, concentrar autoritarismo. Então, assim, muito obrigado, gente. Valeu. Vou passar um domingo maravilhoso hoje pensando na ditadura militar ferrando pessoas pobres no Brasil. Legal, muito bom. Por isso. Cara, e sempre tem essa narrativa, né? O Gusto até brincou. Mas vou ver filme pra comunista fazer dinheiro. Então, o Eduardo Coutinho, a renda deste filme, que é um documentário que não fez uma bilheteria, né, gente? Não dá pra falar que esse filme fez muito dinheiro. Mas com a renda desse filme, ele deu uma casa, ele comprou a casa pra Elizabeth Teixeira poder voltar pra terra dela, cara. Então, assim, a única coisa que ele fez foi conseguir dar moradia pra essa mulher que ficou 20 anos longe dos filhos. A gente tem um aspecto que a gente falou pouco também, né? Que é dessa destruição indireta, que é como a ditadura destruiu essa família em específico. Como foi cada um pra um lado, como todos eles têm relações muito distintas com a mãe, alguns lembram, outros não lembram, como eles têm relações muito distintas com o avô, porque o avô é um pequeno proprietário, também é um tipo muito comum aqui, que, nossa, já me vem umas 5 pessoas na cabeça, que é um pequeno proprietário que acha que é um latifundiário, sabe? Que é o pai da Elizabeth. E você mostra como esses filhos passaram a viver e que tipo de impressão eles têm de uma mãe da qual eles nem lembram, na sua maioria, e como também tem a vida dura de uma mãe que mesmo antes da ditadura ela teve que ceder um dos filhos pra outra família. Isso era prática comum. Isso aqui, na época da minha avó, aqui em Goiás, tinha muito filho, fulano foi morar com uma família, fulano foi morar com outro, fulano foi morar com outra, porque não dava pra morar todo mundo junto. Então, assim, você também tem um retrato de como a ditadura desmantelou essa família completamente, né? E desmantelou de um jeito que jamais vai retornar. Porque o próprio Coutinho falou em 84, até onde esse texto terminou de ser escrito, que foi junho de 83, ou seja, 2 anos depois da Elizabeth sair do anonimato, ela só tinha conseguido reencontrar os 2 filhos que estavam mais perto lá. Os outros não tinham dado certo ainda, não tinha tido como. Então, é uma família destruída, completamente destruída pela ditadura. E o filme faz isso sem falar em ditadura, especificamente, sem falar que foram eles, mas é óbvio que foi, sabe? É todo o contexto. A gente escuta só relatos, né, das pessoas lá, falam, os militares bateram aqui, falaram isso. Assim, o filme, ele consegue mostrar do ponto de vista de quem sofreu com isso aí, né? Você não vê em momento algum aparece fisicamente a imagem de um militar aqui, de nada do tipo. Ele só mostra até porque nem teria como, né? Porque pessoas, o filme tem uma coisa de passar assim, pano pro Figueiredo, assim, de certa maneira, né? Tem isso. Mas eu falo, cara, é inegável o que aconteceu. Você tá vendo ali os relatos das pessoas que passaram por aquilo ali. Não é uma narrativa construída. Sobre essa questão toda da família, né? O que o Lucas falou até da compra da casa e tudo mais. Eu acho que tem um encantamento, assim, do Eduardo Coutinho com relação à figura da Elizabeth, né? E essa centralidade dela pra tudo que aconteceu. Porque, de fato, ela foi a figura central. De fato, ela é uma mulher excepcional, né? Dentro das possibilidades, né, do que foi a ditadura militar e do tranco que ela teve que aguentar. Assim, o caso dela é uma exceção. O caso dela, ele passa por um processo cultural, assim, muito diferente. Ela é registrada 2 vezes, né, ela é registrada ao fazer um filme, e como essa decisão de registrar essa história é importante. Voltando pro tema do cinema, né, o sindicato, a liga decide registrar aquilo, e essa história, ao ser registrada, ela é identificada como um problema. O discurso
discurso já tá ali, mas quando ele é reprimido e a Elizabeth consegue voltar 17 anos depois, esse discurso volta mais forte ainda como prova do que é ele, da forma com que ele se dá. Então, é assim, nós precisamos fazer um filme porque a repressão é muita e a gente precisa mostrar que a repressão existe. Foram reprimidos, filmes queimados, filmes jogados fora, equipe destruída, gente morta no meio do caminho. Elizabeth volta 17 anos depois pra recontar a sua história. Nós encontramos alguns arquivos, nós encontramos peças desse quebra-cabeça e a gente vai remontar essa história toda. Onde estão os personagens agora? Ela é a centralidade de tudo, né? Então é ela que vai ajudar a remontar tudo isso e por isso que o Eduardo Coutinho agradece, eu acho que essa presença dela, porque o filme dele não existiria se não fosse essa centralidade dessa figura. E eu acho engraçado que ele tem esses dois propósitos. Ele tem o propósito quase de reunir a família toda, né? De colocar a família toda pra olhar pra mesma situação, porque tem muita gente ressentida. É muito engraçado que ele vai encontrar com os filhos e os filhos falam que não tem ressentimento e tal, mas tem uns que se engole seco, né? Porque é bonito falar que você não é ressentido com as coisas. É normal a gente ter que falar que a gente não tem ressentimento. Mas, gente, ressentimento é um negócio que não tem como ser, tipo assim, eu não tenho ressentimento. Você não controla, né? Fica, né? Então, eu acho que esses momentos, assim, de pegar o ressentimento entalado de cada um dos filhos, de mostrar que aquilo ali é uma história que vai ser difícil de engolir, que talvez não tenha cura 100%, é uma coisa muito especial, assim, que esse filme tem. Além de ajudar essa família, que eles decidiram não sorrir, né? Eu ficava lembrando toda hora, porque eles mostravam o take lá da família toda junto e eles super sérios, assim, bem família dos anos 60, né? E, tipo assim, não tem costume de ver câmera, é aquela carinha, assim, mais séria, comparado com o Ainda Estou Aqui, que é o Vamos Sorrir, que é a família que tá acostumada já, né? As aparências ali e tudo mais. Então tem toda essa questão também. Mas enfim, parênteses aqui. E, além de ajudar essa família, ajudou toda a memória de um país, né? O Eduardo Coutinho, ele foi, assim, um salvador de uma grande memória, de um grande momento pra gente entender que, não é só isso. A gente não tá falando só de uma elite, a gente tá falando desse povo. A gente tem que falar sempre... É meio que um fio condutor da construção da América Latina também. Tem um quê meio 100 anos de solidão, né? Essa coisa meio família que sempre sofre, uma família que tá despedaçada pelo Brasil, que vai sempre ser separada e sempre vai ter um Aureliano fudido por aí, sabe? É uma matriarca, né? Tipo assim, uma matriarca que é uma viúva, ela é uma vítima das circunstâncias, mas ela encontra poder nesse caminho, ela tem que carregar a tocha, ela é líder política, mas ela também é mãe, ela também tem família, quais são as prioridades, sabe? Como uma coisa se choca com a outra, como aquela vida é difícil. Então, assim, tem uma coisa simbólica muito forte na Elizabeth, né? E ela topa fazer o filme, então ela topa contar essa história de outro jeito. E os filhos muito espalhados, assim. Eu acho que essa coisa 100 anos de solidão que você falou é muito interessante mesmo, porque tem essa coisa de uma família como um símbolo de um momento, de uma crise, de uma luta, né? E a história caminha a partir... A história do filme caminha a partir daí, né? Não é... Tudo começa com João Pedro, tudo começa antes da ditadura, mas a ditadura ela piora essa situação e ela leva pra frente esses problemas, esses defeitos, né? E a gente vai vendo o impacto dessa luta sindical na vida dessas pessoas, como era importante o suficiente pra ser massacrada, né? Precisava ser massacrada, porque senão e ela ia ser tá bem viva sucedida. até hoje, né? Ela tem 101 anos. Não vá embora porque chegou a sua hora. Já assistiram Cabra Marcado pra Morrer? Gostaram? Comenta aqui no episódio suas opiniões, porque a gente quer muito debater com vocês. E aproveita pra seguir a gente no Instagram, @meiapantufa, no TikTok, @meia_pantufa e no Substack pra ficar atualizado de tudo que rola no podcast. Obrigado por estarem sempre com a gente. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Segue a gente em todas as plataformas que você usa. Terça que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau. Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.